Olá, meus irmãos e minhas irmãs, boa noite, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma noite aqui com a gloriosa oportunidade de poder estar transmitindo a santa palavra do Senhor Jesus Cristo, né? Ao qual o Senhor Jesus Cristo ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o domínio. Então aqui quem vos sauda com a paz de Jesus Cristo é o pastor Pedro Antônio Matias, né? Então ao qual estou fazendo essa transmissão, essa live para alcançar a muitas vidas a cada alma, ao qual o pastor Paulo Matias me disponibilizou em fazer a transmissão pelo Facebook, né? Eu tenho acesso ao Facebook dele instalado no meu aparelho aqui, então eu faço a transmissão, né? Usando o Facebook dele que, como eu falei, tem instalado no meu celular aqui, né? Então ao qual quero que a palavra do Espírito Santo, Senhor Deus, venha estar então alcançando vida, transformando almas, né? Então assim, nos dias de hoje, então, é necessário as pessoas, nós, fazer a diferença sobre essa terra. E nos dias de hoje, então, assim, nós podemos ver que as coisas têm encaminhado por tempos difíceis, lados difíceis, né? Situações difíceis sobre os moradores dessa terra. Então nós devemos fazer a diferença, nós que conhecedores da palavra, nós temos que então fazer alguma coisa em favor das almas. Não devemos ser só conhecedores da palavra, mas sim praticante. Então nessa noite eu tenho uma palavra, eu não tenho, mas o Espírito Santo, o Senhor tem a palavra. Eu apenas sou um instrumento, sou um vaso que vai estar transmitindo essa palavra, os meus lábios vão estar transmitindo essa palavra. Uma palavra de vida, uma palavra de luz para a sua vida. Quem sabe você se encontra, e é certo que tem alguém que precisa de uma palavra, você se encontra, quem sabe, numa situação difícil, uma situação calaminosa, né? Mas o Espírito Santo, Deus tem uma palavra para a sua vida. Quem sabe você está passando por uma situação difícil, uma situação triste, mas o Senhor Jesus, ele disse assim no livro de Isaías, capítulo 41, ali, fala a palavra do Eterno: eis que estou contigo, não temas, eis que estou contigo, não te apavores, estou contigo, eu te fortaleço, eu te ajudo. Então assim, meus irmãos, fica firme na presença do Espírito Santo, Deus, não temas. Eu sei que as lutas são grandes, as dificuldades são grandes, mas não tema. Então assim, eu quero estar deixando a santa palavra para a sua vida, para a minha vida, nessa noite que encontra-se no livro do livro de 1 Reis, no capítulo 18, no versículo 16, que eu quero estar lendo para você, lendo para poder ver o poder do Espírito Santo, na verdade, né? O poder do Senhor dos Exércitos na vida do profeta Elias. Então fala lá, 1 Reis capítulo 18, versículo 16. Então, eu vou começando no versículo 15. E disse Elias: vive o Senhor dos Exércitos, perante face estou, que deveras hoje me mostrarei a ele. O profeta Elias então ia se mostrar, se apresentar ao rei Acabe. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e ele anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. E aconteceu que, vendo Acabe, Elias disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Então disse Elias: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalins, aos demônios, na verdade. Agora, pois, envia ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal. Baal é Satanás. E os 400 profetas de Azera, outro deus maligno, Satanás, também demônios do exército de Satanás, que come na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe a todos os filhos de Israel, ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Repetindo o versículo 20. Então enviou Acabe a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o.
Se é Baal, segue. Porém o povo lhe não respondeu nada. Olha só que terrível. Então o povo nos dias de hoje vive coxando em dois pensamentos, né? Eles vivem coxando em dois pensamentos. O que é coxar em dois pensamentos? Será que eu sirvo Jesus? Será que eu sirvo o reino dos céus? Ou sirvo o reino das trevas, que é o mundo, né? Então assim, ó, hoje em dia tem muitos que estão, então, ali, ó, seguindo o mundo, né? Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, né? Glória a Deus. Seja muito bem-vinda a minha irmã Maria. Aleluias. Glória a Deus, aleluia. Então assim, ó, rei Acabe, então Elias voltou, né? O rei Acabe perseguia Elias, procurou por todas as terras. Então Obadias foi lá e encontrou o profeta Elias. Aleluia. Seja muito bem-vinda, minha irmã Ivanira da Silva. Oh, glória a Deus, fico muito feliz por podendo estar aqui transmitindo essa santa palavra e a minha irmã poder estar assistindo. Muito me alegra, aleluia. Isso dá motivação quando a gente está fazendo uma live, aparecer alguém assistindo ao vivo, né? Isso me acrescenta fé, e a pessoa que também está assistindo pode receber essa palavra. Então assim, ó, o Acabe, que era o rei de Samaria naquela época, né? Então diz ali, ó, mandou gente procurar Elias para tudo quanto ela não achou. Então Obadias, que era um que servia também o rei, foi lá e encontrou. Então Elias disse: vai e diz para Acabe que eu estou aqui. Então vai lá, faz tudo. Então Acabe vai lá, encontra-se com Elias, e foi qual Acabe disse para Elias assim, ó: és tu, perturbador de Israel? Elias disse: não, é você e os seus pais. Você faz os mesmos pecados, você faz o povo transgredir. Então hoje muitos estão dizendo assim, ó, para os profetas do Senhor Jesus Cristo: tu és um perturbador, tu estraga. É aquela pessoa assim, ó, que estraga os outros. As tuas palavras estragam tudo, seu julgador. É o que eles mais sabem falar nos dias de hoje. Como essa palavra que eu estou transmitindo aqui, ó. Muitos dizem é julgador. Para eles não é julgador quando passa a mão no pecado deles, que pode dizer assim: pode adulterar, faz o que tu quiser. Daí não tá passando a mão, tá agradando a eles. Então o profeta Elias, ele desmascarou todos aqueles demônios que usavam aqueles profetas ali falsos. Então Elias destruiu os altares malignos de Baal, que é Satanás, os Baalins ali, que é tudo demônio, né? Tudo deuses ali, deuses pagãos, né? Então assim, ó, meus irmãos, nos dias de hoje está terrível, mas não devemos se acovardar, devemos pregar a santa palavra como a palavra é. Doa para quem doer. O meu e o seu compromisso que quer agradar ao Senhor Jesus é com o Senhor Jesus. O livro de Tiago, lá, o apóstolo Tiago diz assim, ó: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Todo aquele que é amigo do mundo constitui inimigo de Deus. Então hoje em dia há cheio de inimigo do Senhor Jesus por fazer parte com o mundo, cooperando com as obras do mundo, em concordância com o mundo. Isso é mal. Isso é mal diante do Espírito Santo da verdade. Hoje em dia está cheio de covarde que não prega a verdade, né? Então o profeta Elias era um profeta que confrontou os demônios. Ele foi lá e destruiu as imagens daqueles deuses pagãos, deuses alheios, destruiu aqueles altares malignos. Então assim, ó, ele volta ali e convoca lá no Monte Carmelo para saber que o Altíssimo Senhor dos Exércitos é o verdadeiro. Convocou ali em todos, Acabe, convocou os profetas de Baal para se apresentar no Monte Carmelo, e mandou os profetas de Baal preparar o holocausto, mandou preparar o sacrifício, e disse assim: não mete fogo. Então fizeram um altar, os profetas de Baal, e clamaram, se cortaram até descer sangue, como era os ritual deles, de se cortar com lança para descer sangue, para oferecer sacrifício através do sangue deles. É o que na antiguidade fazia, que fazem hoje o sacrifício com sangue. Então assim, ó, eles clamaram, a Bíblia diz que
Os profetas de Baal clamaram, ah, Baal, atende-nos, atende. E clamava e nada. Fizeram tudo que eles podiam, até cansar, até se cortar o seu corpo, até sangrar para aquele sangue viesse sem sacrifício. E clamava. E já chegando a hora do meio-dia, clamava até meio-dia, até chegar a oferta de manjares. A oferta de manjares era a oferta mais valiosa para se apresentar. Então Elias, aleluia, a Bíblia diz que Elias zombava deles, clama mais alto, fala mais alto, que Baal é um Deus. Quer dizer que Baal era o grandão, mas na mente deles, ninguém é maior que o Espírito Santo, ninguém é maior que o Senhor Jesus Cristo. Então assim, a Bíblia diz assim, que Elias zombou dos deuses dos profetas de Baal ali, zombou. Clama para ele, que ele é um Deus, ele deve estar fazendo uma viagem, fazendo alguma coisa, está dormindo, quem sabe vai despertar, clama um pouco mais. Zombaria, né? Aleluias. Devemos sim zombar desses demônios malignos que têm feito o que quer com as almas, afligindo as almas, e as almas permanecem dormindo, permanecem no sono da indolência. Louvado é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então ali, então daí que eles fizeram tudo que eles queriam ali, fizeram tudo, tentaram oferecer a oferta de manjares, que era a oferta mais elevada, a oferta que mais poderia agradar, a oferta máxima que eles podiam fazer, fizeram, nada aconteceu, porque Baal, Satanás não é nada. Satanás, os demônios não faz nada sem antes pedir ao Altíssimo, posso tocar? Posso fazer alguma coisa? Se o Altíssimo dizer não, tu não toca, silêncio para eles. Agora se o Altíssimo dizer toca, nada que os demônios, Satanás, vão fazer, nada eles fazem sem a permissão do Pai, aleluias. Então, meus irmãos, vamos assim, o único e verdadeiro Salvador é o Senhor Jesus Cristo, é o Senhor dos exércitos celestiais. Então assim, meus irmãos, então assim, depois que aconteceu ali de Deus oferecer o sacrifício ali no Monte Carmelo, nada aconteceu. Então chegou a hora do Altíssimo ser glorificado. Seja muito bem-vindo, meu irmão Saraiva, Juliano Saraiva, meu amigão, meu irmão São Leopoldo, aleluias. Glorificado é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então assim, chegou o momento de Elias fazer o sacrifício, de fazer o que tinha que ser feito para glorificar o nome do Eterno, o Senhor dos exércitos celestiais. Então ele diz assim, basta, chegou para vocês fizeram o que tinham que fazer, agora é minha vez. Então Elias reparou o altar do Senhor que estava quebrado, que estava nas ruínas, e chegou a hora e disse assim, agora enche de água, molha tudo, preparou. Elias então prepara o altar do Senhor ali e coloca o holocausto ali, tudo que tinha preparação no altar, colocou tudo em cima do altar para fazer a oferta, mas ninguém meteu fogo em nada. Então, voltando um pouquinho atrás, quando os profetas de Baal estavam profetizando, o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Então eles clamaram, nada aconteceu, não desceu fogo. Chegou a hora de Elias então fazer a obra para glorificar o nome do Eterno, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor dos exércitos celestiais. Então chegou ali, Elias disse assim, enche de água, molha tudo a oferta do altar, enche até, diz que escorreu água em roda do altar, encheu tudo aquele reservatório de água para provar que o fogo consumidor ele faz. Então assim, preparou o holocausto ali, molhou tudo, encheu tudo para molhar, para provar que o fogo de Deus é poderoso, é o fogo consumidor. Então assim, chega naquele momento ali que Elias, o profeta Elias, ora, Senhor dos exércitos celestiais, mostra hoje que só o Senhor é Deus, só o Senhor que responde com fogo. Então a Bíblia diz que Elias orou ali naquele momento e desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, e lambeu toda aquela água, secou toda aquela água com fogo de cima. Então desce fogo naquele momento que o profeta Elias clama, e o Senhor dos exércitos celestiais mostrou que é o único, o resto é ilusão. Então Elias mandou, depois que encerrou isso ali tudo, que foi provado que o Altíssimo é o verdadeiro, desceu o fogo e consumiu. E Elias mandou os demais, mandou ir atrás dos profetas de Baal e destruir os profetas de Baal. Então assim, meus irmãos, hoje em dia, muitos têm os profetas do Senhor Jesus hoje
perturbadores, mas ai daqueles que se levanta contra o ungido do Senhor. Ai daquele que se levanta contra para tocar nas meninas dos olhos do Senhor, vai estar com um grande problema por tocar nas meninas dos olhos do Senhor, né? Então, olha a comparação e o exemplo que o Senhor fala. Como eu disse, alguém tocar no teu olho, vai colocar o dedo no teu olho, tu vai se defender imediatamente, né? Então esse é o exemplo que o Altíssimo diz assim, ó, aquele que tocar no meu ungido, ele toca na menina dos meus olhos. Hoje em dia, meus irmãos, muitos têm se levantado contra o povo do Eterno, o povo do Senhor Jesus, ao qual foi comprado, lavado pelo sangue precioso, sangue inocente. Então, meus irmãos, vamos vigiar, cuideis contra quem você se levante. Não se levante contra o povo de Deus, senão você vai perecer. Você vai perecer, não brinca com as coisas santas, não brinca, não se levante contra aquele que o Senhor Jesus ungiu para fazer a boa obra. Aleluias! Porque quem começou a boa obra fiel para cumprir. Então tem um hino que diz: quem começou a boa obra é fiel para concluir. Não risque nada do papel, porque eu sou fiel para realizar. Oh, maravilha, aleluias. Oh, glória a Deus. Então muitos hoje têm riscado os seus sonhos. Muito Satanás tem colocado na sua mente. Pode arriscar o projeto e que não vai dar certo. Esse hino, quando começou a boa obra, é maravilhoso, é uma letra. Então o que diz ali nessa letra, para quem acompanhou, foi rever os projetos e viu que não podia cumprir. Mas o hino diz que ouve o bradar da voz do Senhor dizendo: não risque nada, porque eu sou fiel para fazer na sua vida. Seja muito bem-vindo, meu irmão Luiz dos Santos, aleluias. Eu sou fiel para realizar a obra que eu prometi na tua vida. Tão somente persevera, tão somente continua me adorando, continua clamando. Aos irmãos e irmãs que vão assistir, quem sabe mais tarde, vão ouvir essa palavra. Não risque nada da sua vida. Quem sabe você sonhou, você projetou, mas Satanás tem colocado na sua mente: você não pode, você não consegue. Mas Satanás, ele é mentiroso, e o Espírito Santo de Deus nessa noite fala: não desista, vai em frente. As ondas do mar assolam o teu barco, que é a tua vida, mas o Senhor Jesus está nesse barco para te dar vitória, aleluias. Então, meus irmãos, muitos têm parado em meia caminhada, muitos têm desistido, aleluias. Então, muitos têm desagradado ao Senhor Jesus por qualquer coisinha, estão largando de fazer a vontade do Pai. Hoje em dia, por qualquer coisinha, o povo para de servir ao Senhor Jesus, porque não quer compromisso, não quer passar por um pouquinho de dificuldade, mas assim, quem começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para cumprir. Não risque nada do teu projeto, os teus sonhos, tão somente ser fiel, vigiando e orando que as coisas vão acontecer na sua vida. Quem sabe a tua família está nas ruínas, teu casamento está nas ruínas, mas o Senhor que prometeu, ele é fiel para restaurar, para reconstruir, aleluias. Eu sei em quem tem depositado a minha fé. Se você depositou a sua fé, a sua confiança no Senhor Jesus, pode ter certeza que ele vai realizar. Faça a parte que lhe cabe, que as demais partes faz o Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então não desanima, igreja, não se desespere.
A luta vem, a angústia vem, a aflição, os anseios vêm, a insônia vem, mas combate contra, não desista, porque se você não combater contra esses demônios na vigilância, na oração, você não vai vencer. Mas você, por mais que quem sabe você diz, pastor Pedro, meu irmão, tu não entende a luta que estou passando, eu quero, mas não consigo. Mas você não vai conseguir, ou seja, você sozinho, você não consegue, mas você não está sozinho. Por isso que você vai conseguir, você não está sozinho. A palavra do Pai diz no livro de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 20 em diante, diz assim, eu estou convosco até o fim, até a consumação do século, aleluias, você não está sozinho. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, diz o Senhor Jesus. Persevera tão somente. Aí quem sabe você diz, meu irmão, as lutas são grandes, eu quero fazer, eu quero orar, mas não consigo. A angústia vem, bate a ansiedade, eu perco o apetite, perco o sono, eu fico angustiado, mas resista, meu irmão. Vai mais um pouquinho, chore aos pés do Senhor Jesus. Chore aos pés do Senhor Jesus, derrame as suas lágrimas. Quem sabe você me diz nessa noite, quem sabe você diz para o Senhor, Pai, eu não tenho mais lágrimas para chorar, eu não aguento mais chorar, mas persevera. Vai em frente, insiste mais um pouquinho. Consagra a tua vida também, mas não desista. Eu apenas te digo, Senhor, não desista. E o Senhor Jesus nessa noite diz, não desista, filho, filha, não desista. Eu sou fiel para realizar, para cumprir a obra que eu prometi na tua vida. Não desista do teu casamento, não desista da tua família, do teu lar. Quem sabe você, Senhor, mulher, homem, eu vou sair do meu lar, eu vou abandonar meu esposo, vou abandonar minha esposa, não faça isso. Vocês são carne da mesma carne, vocês são a metade um do outro, não pode, não tem como meu corpo tá lá no outro lado e meu braço tá aqui, são um membro. Assim é o casal se desligar e se vai dar problema, uma parte perece. Tanto que perece o corpo e perece a alma no inferno também. Nós temos que ter vigilância, nós temos que estar vigiando e orando o tempo todo para não entrar em tentação. Aleluias. Louvado é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que maravilha é trazer a Santa Palavra, poder estar transmitindo a Santa Palavra. Essas palavras não vêm de mim, mas vêm do alto, porque eu sinto a presença do Espírito Santo aqui nessa noite, ao qual eu estava olhando essa palavra, eu sentindo o refrigério do Espírito Santo, ao qual eu não conseguia quase me conter. Eu me arrepiava todo com a presença do Espírito Santo do Senhor. Oh, glória ao Pai, glória ao Filho, ao Espírito Santo. Então, igreja, homem, mulher, família, está desesperado, não pare, não desista. As lutas elas vêm, mas não é eterna. Muitas vezes você, quem sabe, está passando por muito tempo nessa situação, mas não, isso vai ter um fim, você vai conseguir. Muitas das vezes eu mesmo já ouvi pregação dizer assim, você vai conseguir, mas eu mesmo pensar, mas quando? Quando eu mesmo pensava, em breve, eu pensei, mas em breve, eu já queria para agora, mas ele diz em breve. Dá uma certa, às vezes parece que incomoda, né, meus irmãos. A gente queria para o ontem, como se diz. Tem que ser agora, a gente pensa. E daí muitas vezes o Senhor fala assim, mais um pouquinho, espera. Eu mesmo digo, Senhor, mais um pouquinho, mas quanto que é esse pouquinho? Espera. É complicado, né, meus irmãos? Essa parte é complicada. Aleluias. Meu irmão pastor Paulo Matias também está acompanhando, aleluias. Glória a Deus, aleluias, meus irmãos. Então, muitas vezes até eu mesmo falei assim, esse pouquinho, Senhor, é quanto? Mas vamos perseverar, meus irmãos, vai dar tudo certo. Então, como eu estava falando assim, para não perder o foco, o Espírito Santo Deus está falando essa noite comigo e com você, família. Você que está aí agora assistindo ao vivo e os que vão assistir mais tarde ou outro dia, ou quando tiver uma oportunidade, aleluias. Glória a Deus. Então,
Eu fico muito feliz, para mim é motivo de honra por estar transmitindo a santa palavra e os irmãos aqui participando, compartilhando. Os irmãos vão compartilhando aí que a palavra vai estar alcançando mais vida. Diminua eu e o Senhor Jesus cresça na minha vida. Eu nem é necessário aparecer aqui, mas é a glória do Espírito Santo. Então, isso que eu estava falando antes ali, ó. Os casais é um negócio que eu estou frisando muito em cima, marcando muito sobre a pregação para os casais. Então, assim, ó, meus irmãos, esse homem que está pensando em abandonar a sua esposa, a esposa que está pensando em abandonar a esposa, não faça isso, não. Não faça isso. Se você fazer isso, você está colocando a sua salvação em risco, e a salvação do seu cônjuge. O cônjuge é para ficar junto por todo o tempo que tiver. O casamento é só a morte pode separar. E ai daquele que separar. Ai desse que se separar. Não é para fazer isso. O Senhor Jesus, ele detesta o divórcio. Eu falo para os casais nessa noite. Eu também tenho meu cônjuge. Então assim, ó, meus irmãos, vamos cuidar. Insista mais um pouco. Não abandone seu casamento, insista mais um pouco. Quem sabe você de me dizer, meu irmão, tá difícil, não dá mais certo. Dá. Funcionou lá no começo, pode continuar funcionando. Peça sabedoria ao Espírito Santo. Busque entender e busque ouvir a voz do Espírito Santo. Hoje em dia os demônios estão falando na mente das pessoas, dizendo assim, pega e sai fora que não adianta você insistir. Você viu como é que ela te trata? Você viu como é que ele te trata? Vai aí, arruma outra, começa de novo. Você vai continuar nessa derrota aí? Satanás fala assim. Mas o sangue do Senhor Jesus que tem poder para repreender esses demônios, esses espíritos malignos. Espíritos malignos caem por terra no nome do Senhor Jesus Cristo. Então assim, ó, meus irmãos, não desista da sua família, não desista do seu casamento. O marido que foi embora de casa, volta para sua esposa. A esposa que foi embora de casa, volta para a esposa, reconstrói, restitui seu lar. Porque senão você está colocando você está entrando em grandes problemas, em grande conflito. A palavra de Deus já está sendo pregada. É necessário pregar a palavra enquanto há tempo. Então, assim, ó, igreja, é momento de nós estar preparado. Muitas coisas vão vir, muitas coisas vão acontecer. E todos vão prestar conta do que fizeram, do que estão fazendo. Muitos vão prestar conta. E vai ser ruim o acerto de conta. Naquele dia muitos serão chamados para o grande julgamento. Ou seja, todos vão ser chamados lá para prestar conta das suas obras. Mas muitos serão condenados, vai ser aberto os livros das obras e o livro da vida. Então naquele dia, os bodes, os que não são ovelha, os que não são trigo, vão ser chamados lá e o Senhor Jesus vai julgar a cada um conforme as suas obras. E muitos naquele dia vão olhar assim, dizer para o Senhor Jesus, Senhor, no nome do Senhor expulsamos demônios, realizamos maravilhas, fizemos milagres, realizamos cura, pregamos o nome do Senhor nas ruas. E agora, mas o Senhor Jesus vai dizer assim, eu não vos conheço. Imagina que tristeza naquele dia. O Senhor Jesus vai dizer, eu não vos conheço. Aleluias. Imagina que terrível não ser conhecido pelo Senhor Jesus naquele dia. Então o Senhor Jesus vai dizer assim, eu não vos conheço, você é falso, você é mentiroso, afastai de mim, maldito. Eu não vos conheço, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então que terrível as pessoas vêm se enganando hoje para ser lançado no inferno naquele dia. A Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 9, versículo 17, os ímpios serão lançados no inferno e todos aqueles que se esquecem do Senhor. Hoje em dia muitos têm se esquecido do Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi moído, foi judiado, foi humilhado, foi maltratado, zombado. Lá na cruz do Calvário foi ridicularizado. Ele sofreu para salvar minha alma e a sua.
E esse que não está obedecendo vai pagar um alto preço, porque rejeitou. Ele rejeitou, ele zombou do sacrifício do Senhor Jesus lá na cruz. Porque quando eu estou contra a palavra de Deus, eu estou zombando do Espírito Santo. Eu estou zombando do sacrifício do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário. E vai pagar um alto preço por isso. Esse alto preço é assim, ó. O fogo do inferno vai consumir a alma desse rebelde e dessa rebelde. Desse e dessa. Vai consumir, vai judiar essa alma no inferno para a eternidade inteira. Porque não deram valor ao sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Desceu um sangue inocente na cruz do Calvário. E eles rejeitaram. A palavra do Senhor Jesus diz assim no livro do profeta Ezequiel, capítulo 13. Lá, ó. Acerca dos falsos profetas, acerca dos mentirosos, os pregadores de rosas, mas não pregam os espinhos. Só prega bonança, prega bondade, mas não prega que vem luta, vem dificuldade, que nós devemos renunciar. Só prega coisinhas fáceis, coisinhas boas, mentirosos, filhos de Satanás. E a Bíblia diz assim ao profeta Ezequiel, capítulo 13, ó, o povo ouve a mentira. O que é ouvir a mentira? Eles ouvem e aceitam a mentira. Ah, para você ser abençoado, você tem que dar R$1.000 de oferta. Tu tem que fazer um voto, tem que fazer um propósito, tem que fazer campanha para isso, campanha para aquele outro. Mas ninguém diz assim, ó. Você tem que fazer uma campanha de renuncia a si mesmo, de negue a si mesmo. É só coisinha para receber a benção, mas não entende que a maior bênção é a salvação da nossa alma. Buscar primeiramente o reino dos céus e a justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então isso que é o problema. O povo está muito mal acostumado, o povo está brincando com o santo evangelho. É uma coisa que está me anojando nos dias de hoje, dentro das igrejas, templo, aquela alarido, aquela bagunça toda. O culto vira só em louvor, só em música. Nem vou dizer louvor, que é música. Vira só em música. É aquele teclado, bam, 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 aquela bateria, parece um bailão nas igrejas. Virou uma vergonha. Mas o Senhor Jesus vai cobrar isso aí, vai ser caro. Eu sinceramente, meus irmãos, eu tô com nojo ultimamente desses cultos. Tô com nojo. Se eu tô, imagina o Espírito Santo. A gente vai num culto, é só louvor quase, é só música. 15, 20 minutos de mensagem do pregador tem a cara de pau dizer assim, ó. Eu queria continuar, mas o horário não me permite mais. Mas vai mentir pro outro lado, é que ele não quer, ele não tem vida no altar, não tem palavra. Não quero eu me exaltar, meus irmãos. Mas aqui, ó, é só palavra. Se preciso falar 2 horas da palavra, eu vou falar. Mas não é tanto falar que os irmãos vão atender. Eu vou falando enquanto o Espírito Santo vai me dando a palavra. Então esse povo não tem vida no altar, eles não tem palavra. Ah, preguei 15 minutos, o tempo não me permite mais. E Deus está falando aqui, mas eu não posso continuar porque tem horário a cumprir. Olha como é que está as coisas, né? Já pensou se o Espírito Santo dissesse, ó, continua falando, filho. E eu dizer, Espírito Santo, eu não posso continuar porque tá ficando muito comprido a transmissão aqui. Tá, mas quem eu quero agradar? Eu quero agradar os que estão aqui ou o Espírito Santo? Então é isso que eles não estão fazendo nas igrejas hoje. O Espírito Santo está enojado com esse tipo de situação. Eles estão brincando com o Santo Evangelho. Ou esse povo toma jeito, ou essa igreja de hoje toma jeito, ou vão descer ao inferno. Líderes vão descer ao inferno. Como eu falei, estão lá pregando. Dá uma olhadinha pro relógio. Eu queria continuar pregando, mas o tempo não me permite. Deus está revelando, mas não posso falar. Estão se enganando. Estão pensando que estão enganando o Espírito Santo, mas estão se enganando e estão enganando a igreja, porque a igreja não lê a Santa Escritura, a igreja não medita na Santa Escritura, estão sendo enganados. Hoje em dia é uma bateção de bateria nas igrejas. É um bailão, as pessoas lá se balançando. O que é isso, gente? O que é isso, igreja? Ou a igreja se desperta, ou vão descer ao inferno. É momento, irmãos, de nós se despertar.
É momento de alguém se levantar e pregar a santa palavra. Muitas vezes eu tô ouvindo um culto, eu penso assim, ó, tem igreja pertinho de casa aqui, ó, que dá para ouvir a pregação, dá para ouvir o banzé lá dentro. Eu falei assim, ó, queria eu agora poder pegar aquele microfone e pregar a santa palavra, porque lá não tô ouvindo a palavra. As almas estão morrendo dentro dos templos. Eu espero em nome do Senhor Jesus Cristo que essa pregação chegue até esses que precisam pregar. As almas estão morrendo e o que vocês estão fazendo, pregadores? Líderes, o que vocês estão fazendo? Almas que entram com depressão dentro do templo e saem com depressão? O que está acontecendo? Verdade, meu irmão Juliano, estão preocupados com verba, não prega a palavra. Eu estou anojado com isso, meus irmãos. Se eu estou, imagina o Espírito Santo. Já teve um momento, meus irmãos, que eu estava ruim, que eu fui entrar na igreja buscar uma palavra. Muitas vezes é profetada. Muitas vezes vira só em louvor, eu quero palavra. O Espírito Santo, Deus quer palavra. O Espírito Santo quer homens e mulheres compromissados com a verdade, que não tem medo de falar. Eu não tenho medo de falar. Eu já recebi a oportunidade de pregar em igreja assim, ó, que eu falei assim, ó. Eu prego a palavra assim, assim, assim. Eu sei que se eu não voltar aqui, pelo menos eu fiz a minha parte. E não me chamaram mais lá. Porque eles acham pesado pregar a palavra assim. Não é pesado. Porque quem quer entrar na vida eterna, essa palavra que é muito mansa. João Batista, quando ele pregava, dizia assim, ó. Raça de víbora. Mateus capítulo 3. Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura, a ira vindoura. Então assim, ó, pregadores, pastores, missionários, obreiros, pregue a verdade, senão tu vai para o inferno. As almas estão entrando em depressão dentro da igreja. Agora já é tarde, meus irmãos, tem que controlar um pouquinho a voz. Tem vizinho em roda, mas olha só, é terrível, meus irmãos, é terrível. Então deixa você fazer a transmissão, assim, essa live no horário um pouquinho mais tarde, até por causa de não ter barulho em roda, não ter atrapalho. Que até é um horário que tem pessoas que vão dormir mais tarde. Então, assim, meus irmãos, pregadores, como eu volto a falar, hein? Vocês pregam a verdade. Como eu falei, tem almas com depressão dentro do templo, entra e sai do mesmo jeito que não tem palavra. Vocês não têm vida no altar, vocês não têm uma vida com o Espírito Santo. Por isso que vocês estão brincando de pregar. Vocês só estão com interesse em verbas, como o irmão Juliano falou ali, ó. Só estão com interesse aí, ó. Ah, traz um votinho aqui que você vai resolver sua situação. Mas para com essa palhaçada, essa brincadeira boba aí. Já pensou? Irmãos, eu passei deserto assim, ó, de olhar. Meu Jesus, o que eu vou fazer? Não sei mais o que fazer, não estou aguentando, suportando. Mas o Espírito Santo passava o bálsamo. E já pensou? E daí tu vai na igreja e desses dias faz um voto a respeito disso aí. Eu pensei, não. Eu vou negociar com o Espírito Santo. Sem Espírito Santo, eu dou 500 pila pra obra aí, mas resolve meu problema. Não precisa barganhar Deus, não precisa pagar, não. Eu não fico chantageando Deus, o Espírito Santo. Se o Espírito Santo falou, ele vai fazer, depende. Espera o tempo acontecer. Esse negócio de voto, campanha, e propósito, para essa palhaçada aí. Faz o projeto para ano tal, virada de ano. Sabe o projeto que nós temos que fazer para cada ano? O projeto é agradar ao Espírito Santo, morrer para esse mundo, crucificado estou. Não vivo mais eu, mas sim o Senhor Jesus vive na minha vida. Aí sim nós vamos começar a colher resultado. Aí quando nós orar, quando começar a pregar num culto, vai haver choro, vai haver conversão, vai haver arrependimento. Os demônios vão se manifestar e sair fora, porque há consagração, há preparação. Por isso que a igreja está morrendo hoje. Por isso que as almas estão frias, outros amorno. Porque não há consagração, não há fidelidade, não há palavra. Homens e mulheres que se diz da palavra, hoje em dia não têm palavra. Eles prometem uma coisa, mas não cumprem. Tal hora vai lá que eu vou estar lá, vou te fazer as coisas. Não cumpre o que fala, não tem palavra. Porque se eu prometer uma coisa para meus irmãos, vou dar um jeito de cumprir. Se eu não conseguir, eu vou comunicar. Não há isso aí.
Estão brincando com o evangelho e vão pagar caro por isso. Vão pagar caro. Eu volto a dizer, ou tomem jeito, ou mudem, se convertam, ou vão descer ao inferno. Lá vocês vão querer voltar, depois não vai ter mais jeito. Ai, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Vai haver choro, pranto e ranger de dente. Não vos conheço, apartai-vos de mim, maldito para o fogo eterno, você deixar as almas morrer. O Espírito Santo vai te dizer, eu enviei almas lá dentro do templo, que tu não pregou a verdade, tu mentiu para eles. Então esses infelizes, esses filhos do diabo, hoje usa a dor da pessoa. A pessoa chega no templo, chega na igreja, conta um problema, eles dizem, irmão, dá tanto de oferta, dá tanto de voto que você vai ver sua vida mudando. É mentira, não dei crédito para esses filhos do diabo. São enganadores, são falsos profetas, falsos irmãos. E a Bíblia diz, cuideis com os falsos obreiros da iniquidade, os falsos irmãos. Nos últimos tempos essas coisas aconteceriam. Mas nós devemos então, pelos seus frutos conhecereis a árvore. Aleluias. Não tenha medo de pregar a santa palavra, pregador. Se você não pregar, as almas vão para o inferno, tu vai ser cobrado. O seu sangue não vai ser cobrado nas minhas mãos. O teu sangue não vai estar nas minhas mãos. Eu estou pregando a verdade. E cada um que prega a verdade tem compromisso com a palavra. Realmente o tempo aqui, meus irmãos, passa rápido, mas eu vou falando. Eles não têm palavra, meus irmãos. E é preciso pregar a palavra para esse povo. Eu sempre também falo assim, tem almas indo ao suicídio, infelizmente, é de chorar, é de gemer, a alma de tristeza. Tem almas indo ao suicídio com problemas conjugais. O esposo abandona a esposa abandona o esposo. E eles não conseguem por causa da depressão. Vem tudo aquele peso para cima, eles não conseguem. Mas e onde é que estão os homens e as mulheres de Deus para clamar, para chorar por essas almas, para pregar a palavra no templo ou aonde for evangelizar? Eu estou dizendo no templo, que eu vejo nos templos fazer isso aí. Não se vê nas ruas pregação do evangelho. Serve para todos nós, serve para mim e para você. Pregação nas ruas. Estou pregando para mim e para você. Mas dentro dos templos, volto a dizer, tem que haver palavra. Tem que haver. Não é assim, irmãos, vocês têm que abandonar o pecado. Vocês têm que abandonar as coisas erradas. Senão vocês não vão ter vocês não vão ser abençoados. E nem dizem que vão para o inferno. Mas o que é pecado? Tem que falar para eles o que é pecado. Irmãos, vocês têm que abandonar o pecado. O pecado é andar pelado pelas ruas. Pelado dentro de casa. Pecado é o homem olhar para a mulher e cobiçar. Porque a mulher é sem vergonha que anda pelada na rua, ou onde for. O homem safado que anda pelado na rua, anda pelado na rede social, mulher pelada na rede social. O homem olha para a mulher daquele estado, e a mulher olha para o homem daquela forma, pelado. Isso é pecado. Pecado é a mente poluída, como se diz. A mente pervertida. Os olhos cheios de adultério. E dando ouvido aonde não deve, dando ouvido para fofoca e fazendo fofoca. Os fofoqueiros não herdarão o reino dos céus. Os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Os que se prostituem, os que dão um pulinho fora do casamento, não herdarão o reino dos céus. Afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Lá sim o fogo, o teu pecado, se você não se arrepender, vai sustentar as chamas do inferno. As chamas que nunca se apagam. Raça de víbora, quem ensinou vocês a fugir da ira futura? Raça de víbora! É terrível, meus irmãos. Eu fico bravo, meus irmãos, com isso aí. Eu tô com nojo de ver o povo brincando com o evangelho. Como eu falei, hoje qualquer coisinha eles querem largar os caminhos do Senhor Jesus Cristo. É bom demais o Espírito Santo, meus irmãos, é bom demais. É tremendo, é fiel. O Espírito Santo de Deus é maravilhoso quando vem como brisa fresca no calorão. Dando um exemplo, só pra vocês tentarem entender. Sabe quando a gente tá suado no calorão e vem aquele arzinho fresquinho que refrigera?
Isso aí, o Espírito Santo é um ar fresco. É só uma comparação, sei dizer. Não tem como explicar. É maravilhoso demais. É maravilhoso demais, sentir a presença do Espírito Santo. E eu quando estou sentindo a presença do Espírito Santo, eu não quero que ninguém me atrapalhe, que eu quero ficar focado. Eu não quero parar de sentir aquele momento tão maravilhoso. Isso aí, meu irmão Juliano, pastores estão preocupados em não perder o obreiro, torcendo a palavra, mas não podemos ser, olha só, eles torcem a palavra hoje, eles criticam quando alguém prega a verdade. Eu muitas vezes fui rejeitado por pregar a verdade, mas eu não quero saber se eles me rejeitam, não. Se eu estou dirigindo a igreja, eu não quero saber se vai ter verba, se vai ganhar verba ou não. Quem se compromete com a obra, o Senhor que abriu a porta, ele é fiel a manter essa porta aberta. E hoje em dia está havendo showzinho dentro das igrejas. O pregador quer pregar eloquente. Meus irmãos, aquele alarido todo ali, imitando um ao outro. Ai meu Deus, ai meu Deus, é o manto. E começa aquela bagunça toda. Só para fazer levantar. Isso é tudo carnalidade. O Espírito Santo, Deus é pacífico. Quando o Espírito Santo fala com o profeta Elias, quando diz Elias, sai da caverna. Então, passou um grande vento, passou fogo. O Senhor não estava no fogo nem no vento, mas dali um pouco acalmou. O Senhor fala com uma voz doce e suave. Então o Espírito Santo não faz bagunça. Isso é carnalidade, isso é demônio na vida das pessoas. Por que eu vou querer imitar os outros aqui, ó? Eu vou atrair essa live. E ai meu Deus, para com essa frescura aí, mano. Vai se enxergar, vai se converter. Não é assim que funciona. Que palhaçada, estão brincando. Pra que imitar um ao outro? Ninguém foi chamado para ser igual. Ninguém vai pregar enquanto igual eu prego e nem eu vou pregar igual você prega. Nós somos uma única fórmula. A forma que nos fez, ela é única, não tem outra parecida. Tanto que os meus dedos, nenhum é igual a digital um do outro. Pode nascer dois gêmeos, mas as digitais é diferente. Esse é o Espírito Santo de Deus que faz. Então pare de imitar os outros, estão brincando com as coisas, não é assim que funciona. Estão brincando com as coisas, não é assim, meus irmãos. Tem que se converter, tem que... Medita na Santa Escritura, para de ficar se envolvendo nas coisas erradas. Aprende com a Bíblia e não imita os outros. Eu vou olhar, eu vou pregar igual o fulano, eu queria pregar igual o fulano. Ou muitas vezes assim, ó. Agora eu vou falar uma coisa aqui. Muitos dizem assim, ó. Agora eu me refiro ao homem de Deus. Eu não estou falando esses aí, quer ser eloquente, quer ser os bambam aí. Aquele homem de Deus, a mulher de Deus fiel, que prega a sã doutrina, que prega a santa palavra real. E a coisa acontece e pega fogo. Aí alguém diz assim, ó. Eu queria pregar assim. E se eu te dissesse assim, ó. Você passaria pelo que passou para ganhar aquela autoridade, aquela unção? E agora, o que você me responde? Isso aí é feia. Como diz a brincadeira, é feia a pegada, né? Misericórdia. E eu não, eu dizia assim, ó, não é bem assim. Queria pregar, mas será que passaria? Mas não ia aguentar, porque ninguém vai aguentar a prova. Cada um tem uma prova de... Cada um, ou seja, cada um vai resistir àquilo que... A carga que é para ele, então para pregar, ter autoridade, paga um preço, e o preço muitas vezes é salgado, mas compensa, meus irmãos. Para herdar a salvação compensa qualquer preço. Mas é pesado, mas compensa, meus irmãos. Imagina, compensa o prazer também de estar ganhando alma para o reino, né? Aleluia. Então muitas vezes parece que não vamos morrer no deserto, parece que não vamos aguentar. Situação, meus irmãos, que eu vivi assim, ó. Perder a fome, perder o sono.
não querer conversa com ninguém porque não dava, a luta era muito. A gente até queria conversar, mas a gente tá focado naquela situação, aquele deserto. Não é pra estar, mas é a fraqueza muitas vezes humana. Então assim, ó. Mas perseverar, não desistir é tudo. Aí vai subir o nível espiritual, vai ganhar novas armas, novos fogos. Vai ter poder de fogo do Espírito Santo contra os demônios. E quando começar a pregar vai haver conversão, vai haver arrependimento. Então nós, nesses últimos tempos, igreja, nós temos que andar preparado. Jesus Cristo, o Senhor, vai voltar e vai pegar muitos de surpresa. Vai haver então o correrio. Eis que o noivo vem aí. E como está sua vida? Tem azeite na lâmpada? Está acesa a sua lâmpada ou está apagada? Que azeite é esse? Obediência à santa palavra, santidade em toda maneira de ser. Santidade em toda maneira de ser, não ser fofoqueiro, não andar pelado na rua, não andar adulterando, não andar mentindo, pregando a verdade, tendo a vida sincera, a vida digna, sendo fiel em tudo. Pode até haver uma falhazinha, não é que é para ser, mas às vezes há. Mas se você tem, a pessoa tem a preocupação de consertar, aí o Senhor Jesus vai voltar, vai arrebatar essa alma. Buscar dar um bom testemunho e ter um bom testemunho entre a vizinhança, ter um bom testemunho no trabalho, dentro do lar. O homem e a mulher de Deus se veste decente dentro de casa, dentro da congregação e nas ruas. Não é só estar bonitinho lá no culto e na rua andar. Vou andar assim que é muito feio, vão zombar de mim. O homem e a mulher de Deus, do jeito que ele se veste, dentro de casa, na igreja e na rua. O homem e a mulher de Deus veste decente até para dormir. Sabia? Não vão dormir pelado, dormir com roupa íntima, que não agrada. Não agrada. Isso eu lhe provo que não agrada. Nós devemos então estar vivendo a santidade. Segue a paz com toda a santificação. Sem essa ninguém vai ver ao Senhor. Então tive uma época que eu dormia com roupas íntimas, anos que eu não conhecia, mas eu comecei a ser constrangido, comecei a ter ataques demoníacos enquanto eu dormia. Eu comecei a trajar vestes decentes para dormir. Muitos eu creio que vão se escandalizar, vão criticar, mas pode criticar. O que importa é que o Espírito Santo se agrada assim. Senhor Jesus vai voltar a pegar muitos assim, ó. Muitos casais com relacionamento íntimo, relacionamento conjugais abominável, sexo depravado, vão ficar para trás, vão queimar no terrível lago de fogo e enxofre. Ele está fazendo todas as coisas erradas. Muitos dizem de quatro paredes para fazer o que quiser. Vai fazendo o que quer, você vai ver onde vai parar. Então assim, ó, vamos cuidar, vamos se converter hoje. Como eu falei, hoje em dia estão pregando que pecado. Você tem que abandonar o pecado, abandonar a vida errada, mas não fala o que é. Tem que explicar o que é isso aí. Tem que pregar explicando o que é o pecado. O pecado, não ficar mentindo, não ficar dando calote nos outros, não ficar devendo para os outros. Respeitando as pessoas, primeiramente respeitando o Espírito Santo, você vai estar respeitando as pessoas. Como eu falei, não ficar ali se misturando e participando com os pecadores, com a roda dos escarnecedores, ficar envolvido e pecando junto, dando risada das piadinhas aí, ó, do pecado. Tudo isso é pecado. E muito mais, é uma lista grande. Mas se vocês buscarem ler a Santa Palavra, vocês vão ver o que é pecado. A lascívia, o que é a lascívia? A mulher com as roupas apertadas, mostrando seus corpos, mostrando seio, mostrando bumbum, tudo isso aí. Tudo isso é lascívia, é pecado. A vaidade, a mulher para se sentir bonita, ela quer sentir bonita, quer estar se pintando tudo, enchendo as orelhas de brinco, botando aquelas imundícias, aqueles piercing, batom, tudo mais. Mexendo no cabelo, alisando o cabelo, se o cabelo é crespo, alisando. Tudo isso aí é vaidade e pecado de morte para condenação, se não se arrepender. A sensualidade que está junto com a lascívia.
a prostituição, o adultério. Então, pessoas na pornografia, assistindo a pornografia, na masturbação, que é terrível. Demônios malditos que assola a vida, assola almas. O sangue de Jesus tem poder, aleluias, para repreender esses demônios. Mas nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, quem sabe as pessoas que vão ouvir, pessoas que têm esse tipo de prática, converte a tua vida hoje. Pede perdão ao Espírito Santo e diz: Senhor Jesus, eu errei, eu confesso, eu pratico essas tais coisas, mas hoje eu faço um concerto com o Senhor. Eu faço um concerto com o Senhor Jesus, eu peço perdão. E se você pedir perdão, o profeta Isaías fala lá, inspirado pelo Espírito Santo, Isaías 43, 25, diz assim, ó: eu sou fiel para vos perdoar. Eu apago as tuas transgressões por amor de mim e lanço no mar do esquecimento. 1 João capítulo 1, versículo 9. Aquele que confessar a mim os seus pecados, sou fiel e justo para vos perdoar de todo pecado e vos purificar de toda injustiça. Nos purificar pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, se você hoje pedir perdão por tudo que você fez ou pensava em fazer, mas não vai fazer mais, eu creio que você não vai fazer mais, você vai se converter, vai ser uma nova criatura, vai ser escrito o seu nome no livro da vida que tinha sido apagado por causa dos teus pecados. E você vai se converter hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba essa palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba a salvação. E não receba o dano da segunda morte, aleluias. Lava tuas vestes no sangue do Cordeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestimentas no sangue do Cordeiro, aleluias. Bem-aventurados que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, como fala a santa palavra, aleluias. Toda honra e toda glória ao Senhor pertence, as maravilhas do Pai, aleluias. Olha só que maravilha, né? Apocalipse eu gosto de mostrar na Bíblia, para os irmãos saberem que eu estou pregando o que está na Bíblia. Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 14. Capítulo 14 aqui, ó. No versículo 12 eu vou começar. Apocalipse 14, versículo 12. É assim mesmo, meu irmão Juliano, né? Olha só. Aqui está a paciência, Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam, aleluias, os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eu ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurado. João, lá da ilha de Patmos, ouviu a voz para dizer: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Morrem no Senhor quer dizer que morrem fazendo a vontade do Senhor Jesus, né? Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o siga. E bem-aventurados que lava suas vestimentas no sangue do Cordeiro, né? Aleluias. Então, bem-aventurados os que hoje estão partindo para a salvação, partindo, servindo ao Senhor Jesus. E se você partir desta vida, sair dessa vida, acabar seu tempo de vida nessa terra servindo ao Senhor Jesus fielmente, você vai descansar das suas obras. Ó. Olha que maravilha, né? Bem-aventurado, né, os que morrem agora fazendo a vontade do Senhor, e descanse dos seus trabalhos, as suas obras vão seguir. O que eles fizeram, olha só, não é eu que estou dizendo, mas a palavra, as suas obras o sigam, né? Então, quando nós partirmos dessa terra, nossas obras vão seguir nós. Isso aí, as nossas obras vão seguir, né? Que maravilha, né? É isso aí, né? Meu irmão pastor Paulo Matias, né? É isso aí mesmo, né? Vocês pensam, então, muitos dizem: saiu dessa terra aí, tudo acabou, né? Saiu dessa terra aí, não tem mais nada, né? Mas não fala isso, não. Não fala isso porque estão se enganando. Se nós saímos
nós partimos aqui, acabou o fôlego de vida, faleceu, nós não levamos nada nessa terra, mas as obras que nós fizemos vamos levar. Não é eu que estou falando, mas eu provei pela Bíblia, aqui, ó, Apocalipse capítulo 14, versículo 13, né? Para que descanse dos seus trabalhos, as suas obras os sigam, né? Nós vamos levar nossas obras junto quando nós sair dessa terra. Quando nós falecer, ou vier ao arrebatamento da igreja, né? Aí lá vai seguir o que nós fizemos, ao quais eu falei do Apocalipse 20, vai ser aberto os livros das obras e o livro da vida. Se nosso nome não estiver no livro da vida, aí a coisa esquentou. Aí o bicho vai pegar no inferno, o bicho vai queimar e o bicho nunca morre. Então assim, ó, meus irmãos, vamos cuidar do que nós temos que fazer nessa terra. Ainda dá tempo, o tempo é hoje, o tempo é agora, o tempo não é daqui a 1 minuto. Próximo minuto pode haver uma parada cardíaca, uma parada respiratória aí. Tudo acabou. E daí? Então por que não fazer agora? Então eu digo assim, ó, mais uma vez, rede social. Não fica traindo o seu esposo. Não fica traindo tua esposa na rede social. Tem pessoas casadas que não tem vergonha na cara. Vive adulterando, vive fazendo coisa errada, vive fazendo o que não deve. Aquele vergonha na tua cara, tu vai queimar no fogo do inferno. Para de dar um pulinho, para de pular a cerca. O teu esposo não te satisfaz? Tu precisa de outro, tu tem que tomar vergonha na cara. A tua esposa não te satisfaz porque tu é um filho do diabo, mentiroso. Tu é um cão guloso. Que tu tem que matar tua carne no jejum, na oração, na consagração. Você está dando espaço para os demônios na tua vida, por isso que a tua esposa não te satisfaz. Não é porque ela não te satisfaz, é que é tu que é um safado. É que é tu que é um cão guloso. E tu também, esposa, tu é outra, tu tá usando de safadez. Tu tá sendo um cão guloso também. Tu tá dando espaço a demônios na tua vida, por isso que o teu esposo não tá te satisfazendo, tua esposa não tá te satisfazendo. Porque tá faltando consagração, jejum e oração e vigilância. Por isso está acontecendo essa bagunça toda aí. As famílias já toda errada aí. Tudo desestruturado e bota suas almas a perder e os filhos sofrer também. E quem prega essa palavra, não se prega nas igrejas isso aí. Porque não dá, como diz, não dá curtida. Vou dar esse exemplo, não gera isso aqui. Agora se pregar, vamos fazer um votinho para tal coisa, para você ganhar sua casa, seu casamento ser abençoado. Gera dinheiro, mas pregando uma mensagem dessa aí não gera dinheiro, mas gera vida eterna. Não enche tempo, não enche, mas gera vida eterna. E para que coisa melhor? Ou seja, para que melhor que a vida eterna, que a salvação? Aleluias, então. Melhor que a salvação não existe, como eu falei, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso gera vida eterna. Olha que maravilha, tá tão bom pregar a palavra que eu podia muito mais tempo. Mas agora eu creio que até aí o Espírito Santo já falou o que tinha para falar. Mas é bom demais, tá muito bom pregar essa palavra. Então eu peço que meus irmãos, minhas irmãs aí, possam compartilhar essa mensagem. Não é que para eu que venha aparecer, mas sim que pessoas venham ser alcançadas. E para estar finalizando, para dar mais um reforço, ore pelas almas, como sempre dia já madrugada, 00:33 já, madrugada onde muitas pessoas, chegou o momento de ir para a cama, bateu a solidão, bateu o desânimo, mais uma noite estou aqui, sozinho. Mas se nós orar por eles, eles vão conseguir. Se nós chorar um pouco aos pés do Senhor Jesus por essas almas, Senhor Jesus, tem misericórdia dessa alma agora que está sozinha na sua cama, abandonada pelo seu cônjuge, abandonada pela família, essa pessoa que está enferma, essa pessoa que está pensando em tirar sua vida, suicidar, essa pessoa está na estrada viajando, quem sabe com um monte de problema, depressivo, com sono, problema no casamento, separado, mas não queria estar separado, queria ter seu cônjuge junto e está pensando em tirar a vida na estrada. Mas se nós interceder,
O anjo do Senhor vai lá e coloca por terra esse demônio principado da morte. Pessoas que estão lá no trabalho muitas vezes, está trabalhando porque é obrigado e não queria estar lá por causa do sofrimento. Mas se nós interceder, nós orar, o Espírito Santo vai dar livramento. Nós como igreja devemos fazer isso, meus irmãos. Vamos aquecer nossa alma. Vamos aquecer essas almas que estão se esfriando, amornando. Vamos orar para o Senhor Espírito Santo aquecer os casais que estão se esfriando, estão amornando. Porque o Senhor Jesus vem repreender a macumba, o encantamento, as simpatias, a oferenda. Que o Senhor Jesus vem repreender todo laço contra a família, contra o casal. Que o Senhor Jesus Cristo venha repreender toda a frieza, toda a incompatibilidade, todo espírito de contenda, de briga, de desavença, de divisão de lar e família. Orando, apresentando, chorando, clamando por essas almas. Nós nos preparar, primeiramente nós devemos santificar nossa vida. Levantar a mão santa, sem ira nem contenda para orar por essas almas. E aí o Senhor Jesus vai resgatar essas almas. Porque se nós nos santificar, nossa oração, nossa pregação vai ter efeito. A oração do justo pode muito em seus efeitos, como fala o apóstolo Tiago. No livro de Tiago, capítulo 5. A oração do justo, nós somos justificados pela fé. Tem muito poder a oração do justo. Certo, meus irmãos? É muito bom pregar a palavra, mas que já passou de 1 hora, né? Por mim, eu pregaria muito mais, mas tem que ter pessoas que precisam, quem sabe muito grande, às vezes acaba não querendo ouvir. Mas eu creio, como eu falei assim, eu pregaria muito mais, a palavra é muito bom. Mas vamos ver se eu creio que o Espírito Santo já falou nessa palavra, já é o suficiente para pessoas ouvir e praticar. Amém? Vamos estar finalizando com a oração. E a bênção apostólica, né? Vamos estar orando, concentre teu pensamento e ore comigo nessa noite. E ore com o Espírito Santo. Ó soberano, excelentíssimo, fiel e eterno Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, meu Senhor, meu Salvador, eu rendo graça, louvor, adoração e honra ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Pai. Agradecendo por essa noite, essa madrugada, o dia que tivemos, por essa oportunidade de estar trazendo a santa palavra, ter pregado a santa palavra, pelos meus irmãos que aqui estão nessa noite, Pai. Por cada um que ouviu essa palavra, por cada um que vai ouvir, alcança as almas, Pai, alcança essas vidas, Pai. Quebra todo impedimento, quebra toda resistência, toda fraqueza. Essa pessoa que quebra não está conseguindo, Pai. Coloca por terra, Pai, esses demônios que amarram a vontade dessa pessoa a qual está presa, Pai. Desfaz o laço, quebra o embaraço, quebra, Pai amado, todas as algemas do pecado. Arranca essas almas do lamaçal de pecado, Pai. Arranca essas almas, Pai, do laço do adultério, Pai. Repreende a macumba, encantamento, as simpatias, as oferendas, meu Pai. Coloca por terra, Pai, toda a ação dos demônios essa noite no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Coloca por terra espírito de morte física, morte espiritual, morte conjugal. Ilumina esse lar, ilumina essas vidas, Pai. Pai amado, haja restauração de vida, haja restauração de casal, família, as áreas da vida dessa pessoa. Aleluias. Papai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, onde quer famílias, casais, vidas, almas, nações, povos, tribos, línguas e raça, encontra-se, Pai, assim como o vale do osso sequíssimo, Pai, como a visão do profeta Ezequiel, capítulo 37, Pai, aos quais eles viam um vale do osso sequíssimo. Haja vida, Pai, sobre esse vale de osso sequíssimo. Haja vida. Haja vida, sopra o vento do Espírito Santo do Senhor sobre esses mortos, Pai, haja vida. A alma se levante da sepultura espiritual nessa noite. A alma seja ressuscitada, despertada do sono que dorme. Esta oração, Pai, abençoa essa madrugada, abençoa o sono dos meus irmãos. Abençoa e ilumina os lares, as famílias, Pai, levanta os caídos, fortalece os que estão fracos, Senhor. Repreende o espírito da depressão, da opressão, da insônia, da derrota, humilhação e fracasso, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro e agradeço nesse momento, meu Pai. Louvado é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço meus irmãos que estiveram aqui nessa noite, o Luiz, o pastor Paulo, minha irmã Maria, o Juliano, a cada um eu agradeço nessa noite aí.
Eu agradeço pelos irmãos aí, pela mensagem, palavra poderosa, é a palavra fiel e verdadeira. Então, meus irmãos, compensa pagar o preço pelo Evangelho. Hoje em dia, qualquer coisinha as pessoas estão largando de servir o Senhor Jesus, estão largando de seguir o Senhor Jesus por qualquer coisinha. Mas o Senhor Jesus não desistiu do sacrifício na cruz do Calvário, mesmo que ele disse assim, ó, Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas se não seja feita a vontade do Senhor. É assim que nós temos que fazer, meus irmãos. Amém? Essas palavras que eu deixo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não desista, não pare por nada. Que Deus, no Senhor Jesus Cristo, abençoe a sua vida, seu lar, sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, uma boa e abençoada noite. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.